Olá! Estamos começando mais um Simplesmente Iva Maria. Bom demais estar aqui para você, com você e por você. Como eu sempre digo, é um privilégio. Gratidão a você que participa do nosso Jornalismo do Bem, que já se inscreveu no nosso canal no YouTube, que acompanha as nossas mensagens, que acompanha o trabalho que a gente faz lá na rede social também e compartilha tudo isso. Vamos começar o programa hoje falando de um assunto que com certeza você já sabe. A natureza é o nosso estado de natureza. Eu quero dizer que nós precisamos estar conectados com a natureza. E quando isso não acontece, entramos em desequilíbrio. Eu venho falando repetidas vezes aqui, em diversas mensagens, chamando a atenção para isso. Esse nosso dia a dia agitado, estressado, onde você tem que bater meta, onde tem que ser mais de uma personagem, porque você ou é mãe, ou é pai, ou é filho, ou é avô, ou é também empregado, é marido. São tantas múltiplas funções e em todas elas nós somos muito cobrados. E pior, muitas das vezes também nos cobramos. E esse dia a dia vai deixando as pessoas muito mais angustiadas e muitas das vezes até em estado de depressão, síndrome do pânico, como a gente tem visto aí. Não é nada novo que eu estou dizendo aqui, não é verdade? Mas eu quero chamar a atenção para algo muito, muito, muito importante. Se a nossa natureza é estar em contato com a natureza, como a gente pode resolver isso? Eu quero te mostrar e falar um pouco sobre um estudo que foi feito baseado exatamente nisso, que traz à tona a importância de tirarmos pelo menos uma vez por semana um tempo para estarmos em contato com a natureza. A gente não tem desculpa, não é? Muitos de nós temos facilidade de estarmos na praia, na lagoa, nos rios, já que a gente tem aqui próximo de nós o Rio São João e entre outros, e ainda a região serrana, parte baixa de Macaé, que é tão rápido e fácil chegar lá com cachoeiras e mata. Ambiente natural, no meio de flores, plantas, mata, floresta, o nosso organismo entra nessa frequência, nessa sintonia e a gente se recarrega. É isso que mostra este estudo. Equipamentos acoplados nas pessoas e conectados aos computadores mediram pressão arterial e as atividades cerebrais. Resultado: tudo foi monitorado enquanto as pessoas sentiam os cheiros da mata, dos olhos das plantas e das árvores da floresta. O experimento foi feito dentro do laboratório e demonstrou claramente o relaxamento visível, tudo comprovado através de gráficos. Também foram feitos experimentos diretamente na natureza. 20 minutos caminhando na floresta, 20 minutos contemplando a natureza e tudo isso sendo aferido pelos equipamentos. Resultado: a natureza reduz em cerca de 16% o hormônio do estresse, 2% da pressão arterial, 4% na frequência cardíaca e ainda aumenta em mais de 100% atividades do sistema nervoso parasimpático, que é o que mede o nível de relaxamento. Sabe o que mais? O efeito pode durar até um mês. Inclusive, isso foi tema de um Globo Repórter. Se você quiser, pode pesquisar na internet e vai encontrar todos os detalhes. Já tem um tempinho, mas está disponível. Em uma universidade no Japão, em Shiba, os pesquisadores resolveram realmente tirar uma conclusão oficial de como o nosso organismo responde a esse nosso estado de natureza em contato com a natureza. Vários equipamentos monitorando o ser humano dentro de um laboratório e também a experiência foi repetida junto à natureza dentro da floresta.
impressionante. Só confirma tudo que o ser humano sempre soube. Nós estamos conectados a tudo isso. O universo, o nosso planeta, a nossa cidade, a natureza, tudo está conectado. E quando nós entramos nessa frequência, nessa conexão, nessa energia, todo mundo sabe o benefício que isso traz. A gente só precisa fazer realmente desse hábito uma pílula de saúde, pelo menos 1-2 vezes por semana. Aceita o desafio? Então vamos ao bem-estar da natureza. E já que falamos de bem-estar, saúde, aromas, cheiro da mata, isso prova que a aromaterapia funciona. Tem muita gente que se pergunta, mas e aí, os óleos essenciais, isso não é uma bobagem? Perfume é uma coisa, óleo essencial é outra. E a gente já teve a oportunidade de explicar isso aqui no nosso programa. E aí eu trago hoje para você, aproveitando que iniciamos falando de óleos essenciais da mata, da floresta, que tal falar do óleo essencial de cedro, que é uma madeira nobre, todo mundo já ouviu falar, mas o óleo essencial de cedro, ele tem propriedades incríveis e tem esse cheiro da mata. E é isso que eu vou te mostrar agora. Uma palavra de origem semítica, cedro significa o poder da força espiritual, representa um símbolo de fé constante. É um dos produtos aromáticos mais antigos, usado como incenso nos templos. Os egípcios usavam especialmente na mumificação. O óleo era um remédio usado no Oriente no tratamento da gonorreia na falta do sândalo. Era também usado na América do Norte para tratar bronquite, tuberculose e doenças de pele. O cedro hoje é conhecido como um fixador usado na fabricação de perfumes, mas eu quero falar aqui sobre o óleo essencial de cedro. Feito dessa madeira nobre, um aroma amadeirado muito útil que ajuda na produção de colágeno, elastina e por isso desinflama a pele. Também pode ser usado para evitar a queda de cabelo e tratar a pele oleosa e com acne. Mas no campo emocional proporciona tranquilidade, atua contra o estresse, a irritabilidade e é sedativo. Na Bíblia, o cedro aparece repetidas vezes simbolizando abundância, família, espiritual e fertilidade. É um óleo que promove força, tolerância, tranquilidade para superar as dificuldades. Essas são só algumas das propriedades do óleo essencial de cedro. É claro que não basta só saber disso. É preciso ter um acompanhamento de um profissional aromaterapeuta que possa te indicar qual é o melhor óleo que você precisa usar e de que forma usar. Tem várias maneiras. Você pode usar um colar aromático durante o dia, você pode usar um difusor de ambiente, pode usar em massagens. São inúmeras as possibilidades. Mas mais do que isso, é saber se é isso mesmo que o seu organismo está precisando. E às vezes, a gente faz sinergias, ou seja, mais de um óleo essencial, de acordo com aquilo que você precisa. Isso é aromaterapia. A gente trabalha questões físicas, emocionais, mentais, em vários aspectos. O óleo essencial vai fundo e proporciona um efeito quase imediato. Também já falamos aqui, dependendo da forma que for usado. Se for por inalação, quase que imediatamente. Se for pela pele, demora um tempinho e rapidamente vai estar daqui a pouco na sua corrente sanguínea. Agora, procure um profissional e procure saber
o que mais tem a ver com o que você precisa nesse momento. Cada um de nós está num momento da vida. E aí entram os olhos, que em sinergia vão proporcionar aquilo que você precisa. Eu sou naturopata, além de comunicadora, que foi a minha primeira profissão. Eu me dediquei a práticas integrativas e complementares em saúde. E eu hoje uso a comunicação para difundir essas práticas, porque a natureza é o nosso estado de natureza. E na natureza tem tudo o que a gente precisa. Inclusive é interessante, né, na analogia bíblica, quando fala que Deus fez tudo e depois fez o homem, ou seja, tudo que o homem precisa está aqui, na natureza, no nosso planeta, no nosso quintal, na nossa cidade, no nosso jardim. Então a gente só tem que conhecer e aí utilizar tudo isso a nosso benefício. Você não pode simplesmente desconsiderar que você é o meio ambiente. Tudo isso inteiro nos deixa em estado de bem-estar e equilíbrio. Não é só aromaterapia. A gente tem diversas terapêuticas. A fitoterapia, a homeopatia, cromoterapia, tem a aromaterapia, florais, cristais radiônicos, diversas técnicas de imposição que trabalham a energia, como por exemplo, barra de axis, reiki, tantas outras práticas. O importante é que o profissional vai encontrar quais dessas práticas conjuntamente vão te auxiliar a viver melhor. E não é preciso estar doente, desequilibrado para usar uma prática integrativa, uma terapia. Por quê? Porque essa terapia, ela é exatamente para nos manter em estado de equilíbrio. Se desequilibrou, vamos equilibrar. Se está equilibrado, que é bom, sempre pode melhorar. Agora, falando em equilíbrio, em bem-estar, música. Já percebeu como é importante o papel que a música exerce na nossa vida? Desde o ventre materno, embalados pelas canções da mamãe? A música, ela trabalha em frequências. E elas também, dependendo de que tipo de música você escuta, vão interferir no seu estado de equilíbrio. Eu quero te levar para um projeto que eu curto muito, sempre que possível, compartilho aqui no nosso programa algumas edições, que é o Música no Convento. Você vai comigo acompanhar uma dessas edições e ser embalado pelas canções. Vamos juntos? Ricardo, conta um pouco pra gente quando começa a sua trajetória com a música. E tem um tempinho já, né? No caso específico do violão, que é o instrumento que vai ser executado hoje, começou exatamente aos 12 anos de idade. Uau. Eu era aluno da Escola Municipal Dr. Edilson Duarte e teve um projeto com o maestro Ângelo Budega, lá para ensino de violão. E ali foi o meu primeiro contato com o instrumento. E aí você passa a adolescência fazendo muitas outras coisas, né? Ainda mais em Cabo Frio, pegando onda, né? Enfim, então retomei o violão depois, já com 18 anos, na Escola de Música Vila Lobos, com o Henrique Lissovski. E logo em seguida eu entrei para a Unirio, onde eu cursei a licenciatura e depois o mestrado, onde eu fui aluno da professora e violonista Maria Raro. Então, no violão, mais ou menos a trajetória é essa. Hoje eu sou professor de violão na Faculdade Batista do Rio de Janeiro e também usando o violão na musicalização das crianças e dos jovens nas escolas onde eu trabalho também.
mesmo depois indo para o Rio para estudar, eu continuava vindo aqui, desenvolvi trabalhos aqui, trabalho com coro. E atualmente eu continuo na região, não exatamente de Cabo Frio. A escola do estado que eu dou aula é em São Pedro da Aldeia. Então estou sempre em contato aqui na região e inclusive com o pessoal aqui do museu que abre sempre as portas para esses eventos culturais. A gente está sempre grato por isso também. Como é que é essa experiência de ser professor? A música, ela é realmente transformadora? Bastante, e facilita muito o nosso trabalho. A gente acaba sendo muito querido pelos alunos, né? E alguns colegas me perguntam, o que você faz? Assim, eu mesmo não faço muita coisa, eu não tenho mérito, não é muito meu. Né? A música é uma linguagem que vai imediato, ela não tem intermediários, ela toca direto na pessoa. E as crianças, os jovens, eles são abertos, eles embarcam e é muito fácil trabalhar. Eu confesso que é muito bom e fácil trabalhar com música. Quem quer aprender a tocar violão tem como estimular essas pessoas de alguma forma? É difícil? Qualquer pessoa pode aprender independentemente da idade? Ainda é possível sonhar em tocar violão? É isso? Sim, acho que foi o Paulinho de Almeida, um grande violonista, professor brasileiro, ele falava que o violão é o instrumento mais fácil de tocar mal e mais difícil de tocar bem. Mas o que eu acho engraçado essa piada, mas o que é tocar mal, o que é tocar bem também, né? Cada pessoa tem um limite, tem também as suas ambições, e acho que todo mundo pode ser feliz com o violão, vendo um repertório adequado, né, as músicas adequadas, e sempre, claro, querendo progredir. Dá para tocar, não pode desistir. Eu falo com meus alunos, todo mundo que toca e toca muito bem hoje, um dia não sabia, mas hoje sabe porque não desistiu. Se tivesse desistido, ia continuar no time dos que não sabem. Então é começar e não desistir. Desafio, dificuldade tem, nesse qualquer outro instrumento. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui e acompanhar esse trabalho belíssimo. Prazer meu estar aqui também compartilhando com vocês e todos bem-vindos ao Museu de Arte Religiosa e Tradicional. Muito obrigado. A vida é muito mais quando estou perto de você. Vem. Gostou? Não perca, todo mês tem Música no Convento no Marte, Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio. E agora, eu vou conversar com um coach e você vai saber o que é isso e entender o que faz um coach e, claro, conhecer a história dele. Muito bom estar aqui falando com você, contando um pouco sobre essa transição da minha vida que ocorreu, né, saindo da música, virando primeiro virei para o esoterismo, para a área esotérica e depois para o coaching, que foi onde eu cheguei no meu equilíbrio, né? Você é músico, é místico, é coach. Fala um pouco desse processo e de como as coisas foram ocorrendo na sua vida. E, é claro, aproveite para nos dar algumas dicas. Começou em 98, mais ou menos, o músico começou a trabalhar, que até então eu nunca tinha trabalhado com a música, eu tocava, mas não trabalhava. E aí, quando chegou lá para 2010, eu tive a ideia de criar um espaço holístico. Eu fiz uma formação de Reiki, primeiramente, eu sou mestre Reiki, e depois fiz uma formação de Merkabah também, eu sou mestre Merkabah.
E aí começamos a querer explorar, dando cursos, né, fazendo terapias, meditações. Eu comecei a dar os cursos, dei cursos em Campos, no Rio de Janeiro, dei curso em Araruama, dei curso em Cabo Frio. Aí chegou na hora, em 2014 eu terminei de escrever meu livro. Eu comecei a escrever em 2011 e terminei em 2014. Eu escrevi um livro, Conexão Astral, e na hora de publicar o livro veio a dúvida, o que eu coloco? Eu assino com o meu nome de batismo ou com o nome espiritual? Isso não há nenhum problema. Aí eu botei lá no livro, Sai Shodais, meu nome místico, e comecei, um ano depois eu comecei a fazer meus vídeos na internet. E aí foi quando, em 2016, né, eu conheci o coaching. Fui descobrindo, né, todas as ferramentas, os meandros, os resultados maravilhosos que a gente consegue. E vi como é bom o seu resultado, o seu sucesso daquele que você está ajudando, com aquela técnica do coaching, né? Eu já fazia isso na música, porque o meu sucesso seria a alegria da festa, né? Então eu troquei esse palco pelo outro palco, né? E passei, o outro palco é o do coaching, é onde eu posso fazer palestra, né? É onde eu junto com pessoas e dou soluções, né? Trago clareza para a mente das pessoas, que muitas vezes falta, né? A clareza. Eu sempre mostro que a primeira coisa é a clareza. Depois, para você alcançar alguma coisa, você tem que ter clareza, tem que ver o que você está alcançando. Depois você tem que saber qual é o caminho para alcançar. Depois você tem que cumprir a caminhada, você tem que ter consistência na caminhada, senão você não chega no fim. E por último, a conquista, que é quando você chegou onde você queria. Então eu comecei a ver que isso era muito bom, isso me dá muito prazer, né? E depois eu aprendi também outra coisa. A melhor profissão é aquela que é a vocação da alma, e é aquela que você faria até de graça. Então hoje eu faço o que eu faria até de graça. E com isso eu estou feliz nesse trabalho, e fazendo assim, a minha alma está se manifestando, né? Segundo Timothy Galway, no livro O Jogo Interior do Tênis, ele fala que nós temos dois seres interiores. Ele chama de Self 1 e Self 2. Eu já prefiro chamar o Self 1 de ego e o Self 2 de alma, né? E ele explica que o Self 1 e o Self 2 ficam um atrapalhando, o Self 1 atrapalha o Self 2, porque o Self 2 é o executor, é quem faz. E o Self 1 fica botando o dedo, querendo corrigir, pressionando, e o Self 2, quando está sob pressão, não consegue fazer nada. Quer dizer, a alma, quando está sob pressão, ela não consegue emanar sua luz, ela não consegue emanar seus talentos, né? E quando a gente descobre isso dentro da gente, e as práticas, né, que podem fazer o afastamento do ego, para que a alma possa ser ela mesma, para que ela possa ser luz, talentos, e emanar aquilo para as pessoas, que essa é a melhor parte da história. Saixo, todo mundo deve ter um coach? Olha, segundo Bill Gates, todo mundo deve ter um coach. Essa é a frase dele, né? E o Bill Gates tem tudo para até dizer que não precisaria, porque ele tem todo o sistema na mão dele, né? E segundo ele disse que todo mundo deveria ter um coach. Nós estamos saindo do mundo de expiações e provas. Nós vamos para o mundo de regeneração. Ao contrário que muita gente não sabe, né? É que nós já temos os dois mundos funcionando. E já existem pessoas vivendo no mundo de regeneração. Pessoas que vibram com a lei de atração, pessoas que alcançam seus propósitos, pessoas que sabem deixar a sua alma se expressar, né? Já tem muita gente assim. Isso começou desde 2012. Eu gosto muito do que o Jerônimo Temer fala. Ele diz assim, seja a sua melhor versão. Eu acho muito bom. Essa frase dele é muito boa. É quando você encontra o talento da sua alma, a expressão da alma, né? Aquilo que ela se expressa melhor. Como fica essa questão do místico e do coach? Aparentemente, parece que são áreas diferentes. É preciso separar ou as duas áreas caminham juntas? Nem precisa separar. Eu falo isso porque, dentro do trabalho que eu faço, eu ensino as pessoas a meditar. Eu faço PNL, que é programação neurolinguística, né? A neurociência, o PNL, ele é totalmente espiritual, porque você usa
todos aqueles mecanismos para que a pessoa crie âncoras positivas, elimine com âncoras negativas, faça transformações de comportamento. Isso é altamente espiritual, não é? Isso não é matéria, né? Isso é espírito. E aí é nesse momento que não precisa separar. As duas coisas estão juntas, né? As duas coisas fazem parte do mesmo conjunto de atitudes, né? Então é ótimo. E o coaching vai ajudar na transformação do planeta, pode ter certeza disso. Principalmente aquele coaching que olha para a felicidade interior, para a expressão da alma. E quando a sua alma se expressa, é quando você é mais feliz, né? E existe até uma teoria que diz assim, a vibração da maioria vai até 100 Hz. E acima disso, você começa a acionar a lei de atração. Todo mundo fica correndo atrás do dinheiro, igual o gato correndo atrás do rato. Mas se você acionar a lei de atração, as oportunidades trazem tudo que você precisa. Então você não precisa mais correr atrás do dinheiro, né? Então a lei de atração, ela é acionada como? Né? Através da prática da gratidão, que é amor incondicional, né? E da meditação, aquela meditação mais simples, que você só observa a respiração. Essa é a meditação melhor que tem, porque você distancia do seu ego. Eu até digo assim, o ego é quem mais te atrapalha na sua vida. É por causa dele que você tem os seus problemas, né? E é ele que fica também fora da zona de conforto e reclama, e sofre, e sente dor, né? Então, você só está convivendo com isso por causa dele. Quando você se afasta dele, aí ele fica só na função obrigatória que ele tem, e é de tomar conta do corpo, né? E você pode deixar sua alma ser ela mesma, você pode ser você mesmo. O que a gente pode compreender com deixar a sua alma viver? Deixar a sua alma viver é quando você vive para o seu propósito inabalável. O que é o seu propósito inabalável? Essa frase é do Jerônimo Temel também. Eu gosto muito, então eu sigo ele, então eu uso muito as expressões dele. E o propósito inabalável é aquele propósito que você não pararia, e todo mundo pararia, mas você não pararia de continuar na direção dele. Você continuaria caminhando até conseguir alcançar, né? E as pessoas falam muito também de um outro termo, que não é o propósito, mas chamado encontrar a vida extraordinária. Aí outro dia desse eu vi uma pessoa falando, a vida extraordinária não existe, é ilusão. Claro que existe. Sabe quando é a sua vida extraordinária? Quando você encontrou a vocação da sua alma. Quando você encontra a vocação da alma, quando chega no domingo, você lembra que amanhã é segunda-feira e que bom, eu vou trabalhar. Agora, quando você não encontra, pois já é domingo, amanhã eu já tenho que trabalhar, né? Então muda toda a figura. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, trazendo para quem estiver me vendo um pouco mais de clareza, né? E vontade, né? Para você seguir no caminho, tá? Só chega na conquista depois que você faz o caminho. Então tem que trilhar o caminho, né? E para isso tem que ter motivação e tem que ter clareza, né? E é isso aí. Obrigado a você. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Ai, que coisa boa! E me diz o que está achando. Escreva pra gente, se inscreva no canal, emita sua opinião, aperte o sininho para que você seja notificado de novos programas, de novas mensagens, de matérias especiais. E dê sugestão de assunto e pauta para o nosso Simplesmente Iva Maria, tá bom? E se você quiser conhecer mais de práticas integrativas e complementares em saúde, eu estou aqui. Eu atendo com diversas terapias e eu procuro sempre falar de algumas aqui no programa para que você conheça, em Cabo Frio e em São Pedro da Aldeia. Em Cabo Frio, no Leste Shopping, no 2º piso, dentro do Espaço Saúde. E em São Pedro da Aldeia, na Top Físio, de frente para a Lagoa, logo depois ou antes da rodoviária, dependendo de que lado você vem. Mas não deixe de experimentar. Vale muito a pena. Eu estou esperando por você. Até a próxima! Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre!